A codependência, ela é uma condição, né? Uma condição em que afeta o emocional, afeta o psicológico e afeta o comportamento. O codependente, ele tem algumas características específicas. O que é uma codependência? É aquele sujeito que deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro. É um mecanismo até usado para não fazer contato com os seus próprios sentimentos, né? E dentre várias características de um codependente é a negação, né? Primeiro negar que tem um problema dentro de casa ou no trabalho, porque um codependente pode ser dito codependência se você tem um relacionamento ou familiar ou de amizade com um dependente químico e que a doença do outro possa estar afetando a sua vida. E o codependente, ele tem uma característica de negar a doença, ele tem a característica de facilitar a vida do dependente químico, ele tem como acreditar que ele pode ser o cuidador do dependente químico. E aí ele vai adoecendo junto. É também uma doença progressiva, né? E uma doença que leva até uma determinação fatal também, pelo nível de adoecimento emocional. O dependente químico, ele tem uma química. O codependente é dependente daquela pessoa, né? Aquela pessoa deixou de alguma forma, o dependente químico, de ter o controle da própria vida. O codependente entra nesse lugar acreditando que ele pode controlar a vida do dependente químico. Só que isso a gente sabe que não é real, né? Então vai havendo uma alimentação na relação, né? Olha, você está doente, eu não estou doente, mas eu tenho que cuidar de você. E isso tudo é muito calado na relação familiar, isso não é falado. A gente diz que uma relação onde tem um dependente químico, que hoje até está mais aberto. Em 1979, quando começou a ser usado esse termo de codependência, que começou a ser usado pelos grupos de mútua ajuda, e agora já está aí mais aberto, era usado especificamente para as dependências químicas. Hoje não, hoje a gente usa um codependente numa relação disfuncional. Qualquer outro indivíduo na família que tenha um transtorno, né? E aí essa pessoa que tem essa característica de codependente se alimenta com a doença do outro, né? E começa a querer controlar. E aí tem também as características da obsessão, né? Obsessão pela vida do outro, querer o tempo todo ligar para saber onde está, para saber o que está fazendo, não consegue mais ter vida própria. O codependente, o adoecimento emocional leva muitas vezes a uma depressão, porque se isola, tem vergonha de falar do assunto, tem vergonha de falar com qualquer outra pessoa que está tendo um problema em casa. Então a tendência é se fechar. Enquanto mais se fecha, mais vai estar ali focado no outro, né? Esquecendo de se olhar, esquecendo de viver, abandona trabalho, em alguns casos, abandona marido, vai abandonando tudo que tem à volta para ficar naquele relacionamento ali fechado. E, de alguma forma, esse adoecimento só vai aumentando. Por quê? Um não denuncia o outro, porque um precisa do outro, né? O dependente químico precisa do codependente e o codependente precisa do dependente químico, para estar nessa condição aí de justificar o comportamento. Porque o maior problema da dependência aqui, da codependência, é acreditar que não está doente, né?
chega lá com um paciente no consultório, não, eu vim trazer porque ele está muito doente. Está acontecendo isso. Tá bom, então vamos lá, vamos ouvir, tal, tá, mas olha só, para um tratamento a gente precisa ter o apoio da família. Ah, não, eu não posso, eu tenho que trabalhar, não, eu não posso porque eu tenho uma outra criança, eu tenho criança em casa, eu não posso. E todas as justificativas aparecem ali, né? E aí a gente precisa estar quebrando essas resistências para poder entender que é um trabalho conjunto, porque senão não vai caminhar muito tempo, pode caminhar até por um tempo, mas como eles criaram um formato, eles vão ficar repetindo aquele formato. O dependente químico vai entrar em recuperação, mas o codependente não vai saber como lidar com aquela nova pessoa, né? Nova pessoa, uma pessoa, ou a pessoa verdadeira, né? Acho que fica melhor assim, que não é uma nova, mas é quem ele é de verdade. O que é criar um ambiente propício? Se o dependente químico entrou em recuperação e está fazendo mudança de vida e tem aquela família ainda adoecida, o que seria um ambiente propício para ele voltar a usar droga? Todas aquelas relações adoecidas, né? A gente diz que é o primeiro confronto, as brigas, o dependente químico já está fazendo outro movimento, e o codependente está preso lá no passado dele. Olha, você se lembra aquele dia que você me prometeu que você não ia usar droga e você não foi no aniversário de não sei quem para ir lá se drogar? Olha, você se lembra, quer dizer, então um está caminhando e o outro está preso lá na história. Então é importante soltar um pouco aquela história e começar a entender o que é, né? O codependente, ele tem uma baixa autoestima muito pequenininha, né? Então ele faz muito uso do outro para tentar de alguma forma se sentir, né, mais valorizado, né? Eu sou muito importante para ele, sem ele não pode viver, sem ele não pode fazer nada. E aí quando esse dependente químico entra em tratamento, o que ele vai fazer da vida dele? Se a vida dele foi em função daquela pessoa. E como sozinho reorganizar os sentimentos, poder fazer contato com esses sentimentos, poder olhar para suas próprias dificuldades, que não é só o outro, mas que ele tem as dificuldades dele e ele precisa trabalhar essas dificuldades. E algumas vezes também acontece do dependente químico não querer entrar em tratamento e o codependente entrar em tratamento. E isso é muito legal, entender que, independente da vontade do outro, ele pode reformular a vida dele, né? E como ele não tem a substância que altera o pensamento, que altera as emoções, ele vai poder fazer essa mudança, né? E o que pode favorecer, né, ao dependente químico uma mudança, porque ele não vai ter mais ninguém para estar facilitando a vida dele, né? Não vai estar mais tendo alguém ali negando, evitando falar do assunto, o diálogo vai ser mais claro, né? Vamos falar da situação sim, olha, você pegou o dinheiro que não era para pegar para usar droga, você roubou, não, isso, né? E começar a mostrar que está ali, está tendo uma relação adoecida, né? E se cuidando é muito legal, assim, quando acontece dessa família entender que independente, que é muito difícil, mas acontece, que independente do dependente querer ajuda, ele pode se ajudar, ele pode fazer diferente, ele tem outras possibilidades, ele pode tratar essa autoestima, ele pode aprender, né, a se amar, ele pode aprender a construir uma vida profissional, ele pode aprender a se relacionar, ele não precisa mais ficar na negação, na mentira. Eu tinha uma mãe que uma vez ela falou assim, mas como que eu vou sair para almoçar com as minhas amigas? Quando a gente senta, não se fala em outra coisa. E o seu filho? Ah, está fazendo vestibular. Ah, foi para a faculdade. Ah, isso e aquilo. O que eu vou falar do meu filho? Então eu prefiro ficar em casa, isolada, quietinha, porque ninguém vai saber o que está acontecendo, né? E até entre a própria família mesmo,
Tá sempre justificando. Chegou numa festa de família, cadê o fulano? Cadê a fulana? Estava com uma dor de cabeça, aconteceu isso. Dá todas as desculpas que o dependente químico está querendo que alguém faça por ele, né? Justificando ali a sua ausência, impedindo que ele faça o contato com as perdas, porque é uma perda. Eu perder o aniversário de um sobrinho querido, eu perder a boda dos pais, como a gente ouve muito, nossa, não consegui chegar lá, foi tudo tão organizado, eu queria tanto estar lá, foi tão desejado, mas eu achei que dava para beber alguma coisa e tal, e aí entrei na compulsão e perdi, estraguei a festa de todo mundo, porque estraga, né? E a codependência é exatamente isso, nossa... Ele está lá, está se drogando, não quer, mas eu estou aqui, eu posso ir lá e posso aproveitar esse evento. Eu posso estar inteira nesse evento. Não preciso ficar na obsessão. Nossa, será que jantou? Será que tomou banho? Será que foi para o morro? Será que foi para a favela? Será que teve um acidente? E são pensamentos obsessivos adoecidos. Em nenhum momento consegue pensar, nossa, deve estar em casa dormindo. Não, porque já se acostumou tanto com aquela desgraça o tempo todo, né? Que está sempre esperando um telefonema para dar uma notícia ruim. Está sempre assim, aqui a gente diz que é uma nuvem negra, né? Sempre esperando a notícia chegar. Porque também é muito comum, né? Final da semana passada, um rapaz que eu vi crescer, né, foi assassinado roubando. Não precisava, ele não precisava daquilo, não tinha nada que justificasse ele estar ali naquele momento fazendo aquilo. Mas quando começa a usar drogas, acabou a censura, né? Então, pode roubar todo mundo, desde que eu tenha dinheiro para comprar a droga, não importa. No dia seguinte vem o que chama da culpa, né? Puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, para anestesiar esse mal-estar, vai lá e usa mais. E é isso a progressão, e é isso esse círculo vicioso. E a família entra aí nesse movimento, a gente diz sempre que é o cachorro correndo atrás do rabo. Enquanto essa família não resolve, não se conscientiza ou não bate lá, opa, estou precisando de ajuda, né? Não estou mais conseguindo lidar com a situação e vai buscar ajuda, ele fica o tempo todo ali, ó, repetindo, adoecendo e não sai do lugar, né? Porque não vai conseguir pegar, o cachorro não vai conseguir alcançar o rabo, eu acho, né?